Luiz Felipe, ele tem como tema a Constituição Federal e a defesa do Estado e das instituições democráticas. Nós queremos dar as boas-vindas a todos os alunos do curso de Direito do UniRN, os alunos da graduação de outros cursos do UniRN, alunos da pós, professores, coordenadores de curso que se fazem presentes. A partir de agora, nós pedimos que todos os áudios dos participantes e a câmera permaneçam desligados, tá certo? Vocês devem ficar atentos para validarem a presença de vocês através do chat, vai ser disponibilizado um formulário e vocês devem preenchê-lo. Ao final do evento, também será disponibilizado um questionário para satisfação de qualidade. Todas as perguntas deverão ser feitas pelo chat e, posteriormente, serão trazidas ao palestrante. A nossa palestra, ela terá duração de 1 hora para a fala do professor Luiz Felipe e meia hora para a resposta às perguntas, para o debate que ocorrerá. E, a partir de agora, eu convido o professor Luiz Felipe, né, que já está presente. Vou fazer uma pequena apresentação desse professor que é muito talentoso e que é muito querido por todos nós. O professor Luiz Felipe Pinheiro Neto, ele é mestre em Direito Constitucional, ele é professor de Direito Constitucional e Processo Penal, e ele é autor do livro O Pacote Anticrime, Comentários à Lei 13.964, de 2019, e é também idealizador do projeto Direito à Cafeína, Educação Jurídica 4.0. Seja bem-vindo, professor Luiz Felipe. É com muita alegria que nós recebemos você para essa palestra que eu tenho certeza que vai abrilhantar ainda o nosso grande evento, que é esse primeiro simpósio multidisciplinar aqui do UniRN. Seja muito bem-vindo a todos os nossos alunos, como eu já falei, e a partir de agora eu peço que vocês desliguem os microfones. Bom dia a todos e todas. Obrigado, Adriana. Eu já digo logo ao pessoal que desconsiderem metade dos elogios. Isso se deve, né, a Adriana ser uma amiga, ser uma ótima pessoa. Eu quero parabenizar a Uni pelo evento. É muito bom a gente, mesmo online, mesmo com distanciamento social, estarmos todos presentes. Né? Ontem nós tivemos uma excelente aula magna com o professor Deladier. Né? Eu estava lá também assistindo. Essa é uma das vantagens, porque estava ali lá em casa, eu aqui no meu conforto, assistindo a palestra, tomando nota, e tenho certeza que as demais palestras do evento também serão muito boas. Né? Pessoal, eu queria já começar falando o que nós teremos. Né? Não gosto tanto de arrodeios, eu vou um pouco mais direto. E a ideia aqui é tratar de um dos títulos da Constituição Federal. E eu não vou falar de uma maneira muito tecnicista, apesar de, claro, eu vou abordar um pouco da questão da ciência jurídica e tudo mais, mas até quem é meu aluno em sala de aula sabe que eu já não gosto daquele formalismo todo. Né? Eu acho que o direito ele tem que ser acessível. E como a gente está num evento aberto, a gente está num evento que não vai ter só aluno de direito, aí que eu acho que a gente tem uma obrigação ainda maior de ter uma linguagem mais aberta. Né? E a minha conversa com vocês, ela vai ser dividida em alguns tópicos, tá certo? Que é, primeiro, o que é essa defesa das instituições democráticas, a defesa do Estado, né? Por que a Constituição ela vem e separa um título específico? E, na verdade, não é apenas um título, a gente vê que isso está no texto constitucional como um todo. Né? Ela tem muito uma ideia de democracia, de Estado democrático. E aí, como se faz? Então, aí a gente vai para um segundo momento. Como se faz essa defesa? Né? Isso vai abranger ali as forças de segurança pública, que são as polícias. Eu tenho todo o sistema de crise constitucional, que é o estado de sítio e o estado de defesa, e tenho as forças armadas. Né? Então, a gente tem aí instituições, seja na segurança, seja as forças armadas em si, a Marinha, o Exército, a Aeronáutica, instituições de Estado, instituições estupidamente importantes para a manutenção da ordem democrática, para a manutenção de nossas instituições. E aí eu quero, ao final, chegar numa polêmica, que eu nem considero muita polêmica, né? Que é o artigo 142 da Constituição, que alguns defendem, e quando eu falo alguns,
0,0005% defendem que autorizariam aí uma atuação de um poder moderador por parte das Forças Armadas. Eu digo que nem há tanta polêmica, porque a gente justamente tem 99% das instituições jurídicas, as próprias Forças Armadas, né, o STF, com uma leitura e algumas poucas pessoas com outra leitura, mas, obviamente, quando a gente trata da ciência do direito, a gente precisa conhecer essas duas leituras, e aí, na minha opinião, né, como estudante, eu acho que antes de ser professor, eu não deixo de ser estudante, por que uma está certa e a outra está errada. Né? E aí, até para que vocês possam desenvolver o senso crítico, desenvolver a opinião de vocês, que eu comento muitas vezes, se eu quisesse pregar, se eu quisesse ter uma verdade absoluta, eu tinha virado, né, líder religioso, porque na religião, e eu falo como católico, eu falo como religioso, nós temos verdades absolutas, né? Nós temos verdades universais, seja no meu credo, seja no credo de vocês, nós todos temos aquelas verdades inquestionáveis. Na ciência, não. Na ciência, né, nós não temos nenhuma verdade inquestionável. Na verdade, a gente até pode dizer que a única verdade inquestionável na ciência é que não há verdades inquestionáveis. Ou seja, tudo pode ser discutido, embora às vezes tem discussão que, né, facilmente pende para um lado. Então, primeiro, o que é a democracia no viés da Constituição? A gente fala de Estado democrático de direito. Repare que a gente não fala só Estado democrático, né? A gente coloca aí dois adjetivos, ou uma locução adjetiva, acho que vai ter gente aí, professores de português, que vão me corrigir, mas é o Estado democrático de direito. Nós sempre pensamos na democracia como um governo da maioria, né? O demo, que vem de povo. Então, povo que está lá, está com o poder. Então, demo vem de povo, cracia vem de poder. Da mesma maneira que eu tenho a aristocracia, né? O governo de poucos, o governo de uma elite. Da mesma maneira que eu tenho uma oligarquia. Então, cracia aqui tem a ver normalmente com quem exerce o poder. E durante a primeira manifestação de democracia, a gente pode voltar lá para os gregos, a democracia ela não era feita por instituições, ela não era feita de uma maneira indireta por representantes, ela era uma democracia direta, ou seja, o próprio cidadão, aquele que gozava de efetivos poderes políticos, ele exercia esses poderes. Agora, por que isso era possível? Porque praticamente eu não tinha cidadãos. Bora pegar Atenas. Atenas, né? Nossa, democracia ateniense. Pessoal, Atenas chegou a ter no seu pico 400 mil pessoas. Parece pouco, né? Natal, que é uma cidade, é uma capital de pequeno porte, tem o dobro disso, fora a área metropolitana. Mas para a época era algo inimaginável. Se você for botar na ponta do lápis de todas as exigências que você tinha para ser cidadão em Atenas, menos de 2.000 habitantes eram cidadãos. Porque você não podia ser imigrante, você não podia ser filho de imigrante, você não podia ter atividades braçais, você não podia ser mulher, você tinha que ter um poder aquisitivo X. Então, não tinha uma universalidade de cidadania. E por isso era muito fácil, de 400 mil, 2.000 iam ali exercer a democracia direta. Já a nossa visão de democracia atual, né, uma visão que vem da chamada democracia liberal, que vem das revoluções liberais do século XVIII, é uma visão mais universalizante de democracia. Hoje, tanto que, em tese, todo brasileiro é cidadão, ou quase todo aí brasileiro é cidadão, já no em tese. Né? Mas, então, esses ideais liberais que levaram à Revolução Francesa, que levaram à Revolução Americana, que levaram a todo o processo constitucional, tinham uma ideia de cidadania universal. Só que mesmo essa ideia de cidadania universal não era tão universal. Por exemplo, Revolução Francesa, direitos do homem e do cidadão. Homem, não era homem no sentido humanitário, era homem-homem.
Tanto que você teve a tentativa de um adendo dos direitos da mulher e da cidadã, e a propositora desse adendo, agora me foge até o nome dela, foi guilhotinada. O que mostra que, né, não havia uma igualdade de gênero especificamente. Então, mesmo essa ideia de cidadania universal ainda não era tão universalizante. Você vai para a Revolução Americana, né, a independência americana, os pais fundadores, na sua maioria, eram escravocratas. Então, você também não tem uma liberdade, uma democracia tão universalizante. Só que nós, a partir dali, começamos a caminhar para essa democracia mais universal, essa democracia que a gente tem hoje. Se você pegar na Constituição, eu tenho direitos políticos para homens, para mulheres, de baixa renda, de alta renda, dentro das instituições, fora, analfabetos, doutores. Então, eu tenho uma democracia mais universalizante. A Tárzia, ela lembrou aqui, né? A Olimpíada Gold, justamente, ela, obrigado, Tárzia, ela foi justamente essa que tentou trazer uma ideia de igualdade de gênero. Então, para você ver como mesmo os revolucionários que estavam ali embrenhados em ideias de igualdade, de liberdade, né, ideias de autores franceses, ingleses, tudo mais, naquele liberalismo clássico, mesmo eles não eram tão universalizantes. Até hoje, por mais que a gente diga, né, que a Constituição ela tem todo esse escopo universalizante, a gente sabe que nós temos cidadãos e cidadãos. Né? Obviamente, eu tenho acesso à cidadania, e aí sem nenhuma hipocrisia, eu que sou branco, eu que sou homem, hétero, tenho ali, né, sou cristão, ou seja, sou de uma religião majoritária, predominante, eu que sou de classe média, eu tenho acesso à cidadania privilegiadíssimo. Eu falo isso sem qualquer hipocrisia. Então, obviamente, o meu acesso ao poder é muito diferente da mulher branca, é muito diferente do homem negro e é muitíssimo diferente da mulher negra, né, que acaba ali tendo um acesso muito menor. Então, a gente sabe que, apesar de haver essa ideia de uma democracia universalizante, não é tanto. Mas, por mais que não seja tanto, ela já é muito maior. Por isso, não dá para termos a democracia direta que tivemos anteriormente. Nós temos que ter essa democracia feita através de instituições. O Estado democrático de direito, ele é um Estado em que a democracia ela é pautada em instituições, seja instituições físicas, organizadas, o executivo, o legislativo, o judiciário, instituições fora do governo, né? Então a chamada sociedade civil organizada, seja instituições jurídicas. A Constituição é uma instituição jurídica, o Código Civil, o Código Eleitoral, e por aí vai. Então, nós temos, né, uma democracia que ela é pautada justamente nessa ideia de instituições. E isso, na verdade, é uma evolução das revoluções liberais que nós tivemos lá no século XVIII. Né? Foi um segundo passo dessas revoluções liberais. Eu pegar, por exemplo, os Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos aí, talvez para muitos, o primeiro grande movimento nacional liberal, né? Que você teve ali uma revolução que funda uma nação pautada nesses ideais liberais, ele vai criar uma série de sistemas, tanto instituições quanto sistemas jurídicos para garantia disso, justamente porque, né, se prevê a impossibilidade de você ter essa democracia direta. É claro, a gente pode criticar essas instituições, a gente pode criticar quem criou essas instituições, mas elas existem e existem justamente para viabilizar o que nós temos aqui. E isso está presente na Constituição Federal. A Constituição Federal do Brasil ela é toda voltada, ela é toda pensada nesse sistema institucional, de uma democracia institucional. Ah, mas eu discordo de como essas instituições elas são dirigidas. Eu discordo de como elas são compostas. Eu discordo. Eu acho que todo mundo tem um papel de questionamento e um papel de discordância. Né? Eu votei em X,
vocês votaram em Y, pode ser que aquele X em que eu votei tenha sido eleito. Mesmo assim, eu ainda posso discordar dele. Pode ser que o Y que vocês votaram tenha sido eleito. Pode ser que eu discorde, por exemplo, como os parlamentares exercem seu poder e por aí vai. A grande questão é que, por mais que eu discorde ou não de como as instituições funcionam, o fato é que eu preciso delas. O fato é que hoje não dá para ter democracia sem instituições e sem seguir o regramento jurídico. Eu até brinco, olha, a gente pode, de repente, não querer jogar mais dominó, querer jogar xadrez. Mas enquanto a gente estiver jogando dominó, são as regras de dominó. Enquanto a gente estiver jogando xadrez, são as regras do xadrez. Então, se hoje nós nos pautamos por uma democracia institucional, temos que seguir as regras de uma democracia institucional. Se amanhã nós quisermos implementar por via não violenta, que a Constituição proíbe a via violenta, mas a gente quiser implementar outro sistema jurídico-político, aí a gente segue as regras daquele outro sistema. Então, nós temos esse sistema. Funciona perfeitamente? Não. Eu até brinco com meus alunos que a única coisa perfeita que eu considero é vovó. Vovó, ela é perfeita, vovó, ela não pratica ali nenhum ato, não porque ela seja santa, mas porque aos 90 ela já ela já aprontou, né, o que tinha que aprontar. Eu ainda tenho que aprontar muito para chegar. Então, brincadeira à parte, mas só vovó é perfeita. Eu ainda coloco uma segunda pessoa, que é o David Bowie, né? Sou ali, todo mundo sabe que eu sou fã dele. Então, ninguém é perfeito. Eu não sou perfeito, vocês não são perfeitos. As instituições feitas por pessoas, obviamente, não são. Então, mas, novamente, a Constituição ela é toda pensada em volta dessas instituições. Instituições que vão, em alguns momentos, exercer papéis de representação majoritária. Por exemplo, o presidente ele é eleito num sistema majoritário para interesses da coletividade. E veja, não é só interesses de quem votou nele. Por mais que realmente ele vá implementar uma plataforma que ele vendeu, ele não pode vender, eu vou ter uma política de governo, uma política econômica, uma política X e depois implementar Y. Mas, por mais que ele vá implementar essa política que ele pensou, mais austera, menos austera, mais liberalismo, mais Estado social, ele tem que pensar que não é só para os eleitores, é para todo mundo. Então, ele tem um pensamento majoritário, mais universal. Eu vou para o legislativo, ele também tem um pensamento majoritário, embora seja mais representativo. Então, aquele parlamentar realmente representa a ideia do nicho, que pode ser maior, pode ser menor, de pessoas que votaram nele. Então, eu vou ter instituições que têm um pensamento majoritário, como eu vou ter instituições que têm um pensamento contra-majoritário, que é o caso do Poder Judiciário. O Poder Judiciário, primeiro, ele não é eleito. De onde vem a legitimidade democrática dele? Da Constituição. Se a Constituição ela é democrática, ela dá legitimidade para o Judiciário, daí vem a legitimidade democrática do Judiciário. E muitas vezes o Judiciário vai tomar decisões que realmente se enquadram no interesse majoritário, mas algumas vezes que se enquadram no interesse minoritário. Até porque a ideia do Judiciário não é atender um grupo maior ou um grupo menor. A ideia do Judiciário, pelo menos a ideia, né, para qual ele foi criado e que deveria seguir, é seguir as normas constitucionais, as normas infraconstitucionais também. Se alguma hora isso é benéfico para a maioria, beleza, tranquilo. Se alguma hora isso é prejudicial, se isso é melhor para uma minoria, porque eu tenho que proteger essa minoria, beleza, tranquilo. Segue aí o jogo, porque eu tenho que seguir a Constituição. Então, eu tenho essas instituições que têm naturezas distintas e, além delas, eu tenho que proteger a própria ideia da democracia, que está por trás disso, e a própria ideia de Estado, pensando tanto Estado quanto em estrutura e pensando também Estado como soberania, né? O fato do Brasil ser independente, ser soberano em relação aos demais. E aí a Constituição, em um seu título específico, vai trazer 3 institutos da defesa dessas instituições. Aqui eu não vou seguir a ordem da Constituição, porque eu quero seguir uma ordem que vai levar a um ponto específico. Mas nós temos as forças de segurança pública,
basicamente as polícias, por assim dizer. Nós temos as Forças Armadas e o sistema de crises que está atrelado aí às Forças Armadas, né? Sistema de crises ou de uma extranormalidade, que são estado de sítio e estado de defesa. Só que, de qualquer maneira, percebam, nada é feito por acaso. Nada é escrito de qualquer maneira. O Constituinte não saiu escrevendo artigo por artigo, colocou numa urna e saiu tirando papel para estabelecer a ordem. Quando ele estabelece uma ordem na Constituição e separa por títulos, por capítulos, etc., ele está querendo passar uma mensagem, né? Porque tem mensagens que eu passo de maneira expressa, tem mensagens que eu passo de maneira implícita. Quando vem o Constituinte e diz, olha, forças de segurança pública, as polícias, forças armadas e esse estado de defesa e o estado de sítio estão dentro da defesa do Estado e defesa das instituições democráticas, é para servirem para isso. É para servirem para essa defesa. Então, não existe um fim em si mesmo da existência da polícia. A polícia existe para ser polícia. Não existe um fim mesmo nas Forças Armadas. Forças Armadas existem para Forças Armadas, para exercício da aplicação da violência, aplicação da força. Elas existem para algo, e esse algo é essa defesa. E aí eu tenho essa importância tão grande dessas forças de segurança e das Forças Armadas, que isso é importante a gente entender hoje em dia. Quando se critica eventuais desvios de membros das Forças de Segurança ou das Forças Armadas, quando se critica eventuais desvios até da leitura do papel, isso não é uma crítica a essas instituições. Na verdade, muitas vezes é uma defesa. Porque quando eu prezo pela qualidade das instituições, eu estou prezando pela qualidade de instituições estupidamente importantes. Pessoal, quanto é importante uma instituição para a qual todo o povo brasileiro, para a qual o Estado chegou e disse, está aqui a violência, eu estou autorizando você a usar a violência e apenas você. Fora, claro, ali situações em que o indivíduo é armado, porque ele tem porte, porque ele tem posse de arma, né? A instituição legitimada juridicamente para usar arma, para aplicar a lei através da arma, através da violência, são as forças de segurança e as forças armadas. Eu não dei pouco poder, não. Eu dei muito poder. Eu dei poder demais. Vai desde a pistola, desde ali do revólver 38, até porta-aviões. Eu estou dando para essas instituições. Então, veja a importância que eu estou dando para elas. Vocês têm um poder que o cidadão normal, o cidadão via de regra civil, não tem. Agora, por que eu estou te dando tanto poder? Defesa das instituições democráticas, defesa do Estado. E, claro, aí tudo que está abrangido dentro disso. Tomar um pouquinho d'água, né? Então, nós temos que ter em mente isso. Eventuais críticas, eventuais questionamentos, muitas vezes, claro, tem gente que é mais educada, tem gente que quer treta, mas muitas vezes pensam no melhor de instituições tão importantes para a nossa vida, para a pacificação da sociedade. Outra coisa que a gente tem que ter em mente, e isso pode se dar porque eu vou discordar de entendimentos de vocês, ou vocês vão discordar de entendimentos meus, é que num passado distante, vocês podem não lembrar, mas antigamente a gente conseguia conversar. Antigamente a gente conseguia ter discordâncias sem que um pulasse no pescoço do outro, né? Porque parece que hoje em dia a gente não consegue mais. Hoje em dia, se você discorda de mim, você não é apenas uma pessoa que traz um outro olhar de mundo. Você é meu inimigo. Eu tenho que acabar com o meu inimigo como se eu estivesse num gibi, né? Que eu sou super-herói ali contra o super-vilão. Não. Se você tem uma discordância e se você for honesto nessa discordância, nós temos duas visões de mundo diferentes. E pode ser que a minha visão esteja errada.
pode ser que você, ao dialogar comigo, me traga uma visão de mundo que até então eu não tinha, que você tinha por causa das suas experiências pessoais, que você tinha por causa do que você estudou, que, né, filósofos que você estudou, doutrinadores que você estudou. Então, a gente tem que entender que discordâncias a respeito de um tema são saudáveis, desde que, obviamente, honestas. O que eu quero dizer honestas, né? A ideia de uma honestidade intelectual. Eu discordo de você porque eu tenho uma posição minha e eu criei essa posição por causa das minhas experiências, por causa do meu estudo, etc. Eu criei uma posição porque é minha posição, minha opinião. Eu não criei uma opinião só para te atacar. Eu não criei uma opinião só para justificar o injustificável, que aí já sai da ideia da honestidade. Mas enquanto a gente estiver sendo honesto, nós vamos aqui discutindo. Lembrando, são visões de mundo diferentes, não ataques, não ali inimizades, por assim dizer. E aí, dando continuidade, né, até eu comentei que eu não vou seguir a ordem da Constituição, eu vou aqui pular, voltar, etc. Nós temos o artigo 144, que vai falar das forças de segurança pública. Eu gosto de começar por isso, quando eu trabalho com esse tema, porque é o que é mais próximo da gente. Quando eu falo Forças Armadas, obviamente, tem pessoas que são das Forças Armadas que podem estar nos assistindo aqui, né, do Exército, normalmente é mais comum Exército pelo tamanho do contingente. Tem pessoas que têm parentes, né, das Forças Armadas ou tem ali uma grande vontade de integrar as três forças, mas o mais comum que está no nosso dia a dia são as forças de segurança, são as polícias, a polícia militar que está fazendo aí, né, ronda ostensiva, polícia civil, polícia judiciária, por assim dizer. Então, por isso que eu costumo começar por elas. E já parto fazendo uma divisão dos seus papéis. Nós temos, basicamente, duas espécies de forças policiais. As forças ostensivas ou administrativas e as forças, né, ou polícias judiciárias. Tá certo? Isso quer dizer o quê? Eu vou ter ali forças que estão na linha de frente, que estão ali tentando evitar que o bem jurídico seja ferido naquele momento, tentando evitar que se perca uma vida, que se perca patrimônio, que se perca liberdade. Ou, se isso infelizmente aconteceu, tentando capturar de imediato aquele indivíduo. É onde se encaixa a Polícia Militar, é onde se encaixa a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal. São polícias de presença, né, que até usam um pouco mais de força física, por assim dizer. Obviamente, nós temos excesso? Nós temos, infelizmente, por N motivos. Eu estava vendo uma notícia ontem de um caso muito parecido com aquele George Floyd que aconteceu nos Estados Unidos. Quem não acompanhou o caso do George Floyd foi um rapaz negro que foi preso por um policial. O policial se ajoelhou no pescoço do Floyd, o Floyd acabou falecendo, né, por parada respiratória e parada cardíaca em sequência. Esse caso aconteceu muito parecido no Brasil. Na verdade, eu até comento, a gente não tem um caso George Floyd que se destaque porque a gente tem George Floyd diários. E aí, o caso que me chamou a atenção é porque visualmente era muito parecido. A diferença é que o policial, em vez de estar ajoelhado, estava em pé, com o pé em cima do pescoço da pessoa que estava presa. Ah, mas é uma pessoa que, de repente, ali apresentava um perigo de fuga, um perigo de agressão. Eu não sei o caso concreto, né? Não sei se, no caso, se manifestava aí. Mas a Polícia Militar tem um código de procedimento para conter pessoas assim. Né? Não é tapando, não é encerrando a respiração da pessoa, tendo uma violência que extrapola. Então, claro, a gente tem essas situações que se extrapolam por N motivos. Muitas vezes um processo seletivo errado, muitas vezes a falta de um tratamento psicológico, porque a gente sabe que existem impactos para essas pessoas, né, que convivem com a violência, falta de uma punição adequada, muitas vezes, mas o que a gente tem que perceber é que isso não é a totalidade da instituição. Até porque, se fosse a totalidade da instituição, imagina quantos casos diários. São Paulo, a Polícia Militar de São Paulo tem 100 mil
membros. Claro, na ativa, na reserva, né, em escritório, etc. 100 mil. Se toda a instituição fosse assim, eu teria 100 mil pessoas violentas. Imagina quantos casos por minuto. Obviamente eu tenho muitos, mas esses muitos é porque representam uma parcela ali dos 100 mil, que a gente tem que melhorar, a gente tem que, né, tratar de alguma maneira, porque é um desvio da função, mas a maioria da instituição cumpre a sua função. E qual é essa função que a gente tem que garantir que funcione mesmo, que seja melhorada, né, tirando aí os maus policiais? É você interromper delitos. Ah, mas a Polícia Rodoviária Federal entra aí? Entra. No momento que está abordando lá um veículo que pode estar sendo usado para tráfico de drogas, tráfico de armas, etc. A Polícia Ferroviária, né, que é até um resquício da época que a gente tinha muitas ferrovias federais estatais, né, antes da privatização, nos anos 90, principalmente. Então, você tem essa polícia militar, né, principalmente por causa dos estados, inclusive polícia militar, que segue os mesmos princípios das Forças Armadas. As Forças Armadas seguem um princípio, né, dois, na verdade, isso está no artigo 142 da Constituição, de hierarquia e disciplina. Por quê? Porque eles lidam tanto com a força, né, eles têm tanto poder, que eu preciso que aquelas pessoas sejam disciplinadas. Eu preciso que essas pessoas sejam calmas, saibam ali obedecer uma hierarquia. Porque alguém esquentadinho não pode ter tanta força. Por exemplo, quem aqui faz algum tipo de arte marcial, judô, né, karatê, etc., deve lembrar que antes mesmo de você ter as aulas, as aulas físicas, você tem todo um preparamento, né, toda uma preparação, perdão, a respeito de disciplina. Porque se eu vou te ensinar a poder usar violência, antes eu tenho que te ensinar, na verdade, a quando usar, e que a ideia, na verdade, é nunca usar. Se, infelizmente, você precisar, você vai usar de maneira controlada, de maneira pacífica. Então, é por isso que as Forças Armadas, isso se aplica para a Polícia Militar, trabalham tanto com a ideia de hierarquia, com a ideia de disciplina, né? Justamente por isso, por causa desse uso da violência e a violência ser contida. E aí, quem é policial militar, conhece policial, novamente, nas Forças Armadas, né, Exército, etc., deve lembrar isso. Como é que os militares ali cuidam da saúde pessoal, né? Cabelo sempre cortado, a roupa impecável, cama, não sei o quê. Tem amigo meu que é policial militar, você chega na casa dele, a casa é um brinco. A primeira coisa que ele faz, ele acorda já arrumando a cama, porque ele aprendeu a fazer isso no quartel. Né? Por quê? Porque toda uma ideia de disciplina e que parece uma questão supérflua, mas na verdade não é. Esses pequenos detalhes como a graxa no sapato. Porque isso me lembra muito uma questão de criminologia. Né? Tem uma teoria na criminologia que é a teoria das janelas quebradas. Provavelmente quem foi meu aluno em penal, em processo penal, já ouviu essa teoria. Que qual é a ideia? Se eu permitir que quebrem-se janelas numa rua, né? Lá um prédio, eu vou e quebro janela nesse prédio que está desocupado. Amanhã vão pichar o prédio. No dia seguinte, esse prédio está pichado, está quebrado, eu vou lá e arrombo a porta. Depois eu passo a ter furtos na região, roubos, tráfico e por aí vai. Então, por causa dos pequenos delitos, eu vou parar nos grandes. É por isso que a gente tem que se preocupar com a pequena disciplina. A disciplina mesmo nesses atos, né, como cuidar das aparências e tudo mais. Por quê? Porque isso vai sendo progressivo e vai chegar naquela ideia maior de realmente uma disciplina em tudo. Uma disciplina no pensar, no fazer, no responder e principalmente no uso da força. Então, isso se aplica para as Forças Armadas, as três, isso se aplica para a Polícia Militar. Obviamente, nós temos toda uma discussão hoje se eu devo ter Polícia Militar e Polícia Civil em separado ou deveria ter o que é chamado de ciclo único da polícia. Eu não vou entrar nisso porque vai longe, né, e a gente não acaba tendo tempo, é uma discussão bastante interessante, né, tem bons argumentos de ambos os lados. Olha novamente a ideia,
de que eu posso ter uma discordância saudável, mas aí o que a gente vê hoje é que realmente ainda nós temos uma polícia militar que segue a ideia da hierarquia e da disciplina, e que, inclusive, a Constituição estabelece que é força subsidiária do Exército. Não é que seja das Forças Armadas, mas do Exército. Então, se no momento em que eu precisar do Exército, eu não tiver contingente suficiente, eu vou partir para as polícias militares, porque tem um treinamento próximo, etc. Então, eu vou ter essas polícias ostensivas de um lado e do outro a polícia judiciária, que é a polícia que ajuda nas investigações. Polícia Civil, né, para os crimes ali ligados mais à Justiça Estadual, Polícia Federal para os casos que são mais ligados à Justiça Federal em si, né? Então, os crimes que são tipicamente julgados na Justiça Federal estão lá no artigo 109 da Constituição. Então, crimes transnacionais contra a União e por aí vai, né? Crimes também que tenham uma repercussão nacional, supraestadual e por aí vai. Só que em alguns momentos, e aí é quando a gente avança, essas forças de segurança pública não dão conta. É aí que eu tenho que ir para o segundo momento, que são as Forças Armadas e o próprio sistema de crise. Porque, novamente, a ideia, na verdade, a ideia utópica é que eu nem precisasse. Agora, se eu precisar, eu tenho, a princípio, as forças de segurança, até mesmo para proteção de fronteira. Quem é que faz a proteção de fronteira? A princípio, é a Polícia Federal. Agora, haverá momentos em que não. Eu tenho que escalar. Haverá momentos em que eu tenho que ir para as Forças Armadas, seja para a proteção do Brasil perante agressões, a própria proteção da soberania, né, da pátria, seja até para questões internas. E aí veja aqui o artigo 142, o que é que ele diz. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares. Já começa daí. Não é que de vez em quando eu vá e pegue uma milícia ali. Não, é uma instituição regular. É uma instituição permanente. É uma instituição de Estado. Muda governo, sai governo, não me interessa. As Forças Armadas estão lá. O que você vai eventualmente mudar, obviamente, é o ministro da Defesa. São ali, né, os generais da cúpula militar, os líderes, então, das três forças, mas a estrutura das Forças Armadas estão lá. E não são instituição de governo, são instituição de Estado. Ou seja, não obedecem eventualmente a regra de um governante. Obedecem às regras do Estado, às regras constitucionais. Isso quer dizer que um militar não pode ter posição política? Ele pode. Obviamente ele pode. Ele pode se candidatar e exercer cargo político. O artigo 14 da Constituição, quando fala, né, dos direitos eletivos, está lá, militar pode. O militar ele pode exercer uma função civil também. Algumas vezes concomitante. Um médico militar, pela Constituição, pode ser médico também numa prefeitura, no Estado, né, no Hospital Federal. Algumas vezes ele poderá assumir um cargo civil desde que ele entre na reserva. Por exemplo, eu passei lá no concurso X, eu saio, né, eu era praça, saio e entro no cargo, saio no sentido de vou para a reserva e entro lá naquele cargo civil específico. Ou algumas vezes eu nem preciso ir para a reserva. Eu tenho um cargo civil transitório, por exemplo, eu vou virar ministro. Eu posso ir, sirvo como ministro, não obrigatoriamente tenho que ir para a reserva e volto. Obviamente, você vai ter aqueles que criticam, que dizem que o militar realmente ele pode trabalhar para o governo desde, né, com um cargo civil desde que entre na reserva. Isso até é calcado num cientista político, Samuel Huntington, que é um cientista político conservador, né, americano. Ele diz isso, olha, não é interessante misturar exército com governo. Exércitos, e aí ele faz, na verdade, Forças Armadas, se mistura com Estado, porque é um poder muito grande. Então, se o militar quiser trabalhar no governo,
pode trabalhar, ele tem essa liberdade como indivíduo, desde que na reserva. Né? O Samuel Huntington defende e eu tendo a concordar com ele, porque você preserva uma certa separação, Forças Armadas, governo, e você preserva o direito à liberdade daquele militar agora na reserva de atuar como ministro, como secretário de segurança, como a gente já teve vários, etc. Então, eu tenho uma instituição permanente, uma instituição nacional ligada ao Estado propriamente dito. E aí continua o artigo 142. Tarará. Organizadas com base na hierarquia e na disciplina, que eu já havia comentado, sob a autoridade suprema do presidente da República, né, o presidente da República é o líder supremo das Forças Armadas, inclusive até uma situação curiosa que uma parte, né, o ex-presidente Luiz Inácio, e aqui eu não quero fazer nenhum juízo de valor a respeito da condenação, ele foi condenado por um processo e foi cumprir pena, só que ele cumpriu pena, né, numa execução provisória, em sala de Estado Maior, não é nem cela especial, em sala de Estado Maior. Por que lhe foi conferido esse direito, que seria, na verdade, conferido a qualquer ex-presidente? Porque, justamente, ele ocupou esse cargo de ser o chefe supremo das Forças Armadas, né? Que nem um governador, por exemplo, porque é o chefe da Polícia Militar. Né? Então, até daí é um pequeno parêntese, por isso que vem essa defesa, né, em relação à sala de Estado Maior. Tá certo? E aí continua o artigo 142, sob a autoridade do presidente, e destinam-se à defesa da pátria, dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer deles, da lei e da ordem. Defesa da pátria é defesa da soberania, né? Quando a gente tem agressões externas. Inclusive, esse é até um ponto muito interessante. A Constituição brasileira proíbe que o Brasil seja agressivo. O artigo 4º da Constituição diz que nós temos que resolver nossos problemas no diálogo. Né? Eu até brinco que, em vez de partir para porrada, é partir para conversa. Está lá no artigo 4º, resolução pacífica. Mas, quando há agressão, ou seja, para a nossa defesa, nós podemos utilizar a força. Isso é proteção da pátria. E aí vem a proteção, né, da garantia dos poderes constitucionais ou, por iniciativa deles, da lei e da ordem. Que garantia é essa? É o estado de sítio e o estado de defesa. É intervenção militar constitucional? Não, porque isso não existe. Até o próprio Barroso, ele utilizou uma expressão que, para mim, foi perfeita. Terraplanismo jurídico. Nós podemos discordar de certas coisas na ciência. Novamente, aquele diálogo, que é um diálogo muito bom, é um diálogo que mostra visões de mundo diferentes e que, né, justamente, não é um diálogo tóxico, como infelizmente a gente vê. Mas tem certas coisas que não dá para discordar. Tem certas coisas que é muito difícil você dizer que não, eu tenho uma opinião diferente. Até porque não se trata muito de opinião. Por exemplo, a Terra é plana? Não. Peraí, amiga, ela não é plana. A gente já provou por A mais B que não é. Provaram no Antigo Egito há 3.000 anos. Então só faz esse pouquinho de tempo. Né? Quem assistiu aí o lançamento da nave do SpaceX viu aquela coisa maravilhosa em 4K. Né? Eu fiquei assistindo à tarde, eu acho que foi sábado de tarde que foi feito o lançamento. Eu fiquei assistindo, tipo a live da Ivete, eu fiquei assistindo lá o lançamento, aquela coisa linda, terra redondinha, redonda. Também a vacina não funciona. Desculpa, a gente não é uma coisa que a gente tem que concordar, a vacina funciona. Tanto que por falta de uma vacina, paramos tudo. É aquele negócio. Tem gente aí que diz, não quero vacinar. Amigão, tá faltando uma, para uma doença específica. E pela falta dessa bendita vacina, estou eu aqui em casa, está você aí, a gente não pode ir para um bar. Isso é a prova que vacina é necessária. Então, tem coisas que a gente não pode discordar, porque acaba não tendo tanta, na verdade, espaço para discordância. A Terra não é plana, vacina funciona, não existe intervenção militar constitucional. O que a Constituição permite é a atuação no estado de sítio e no estado de defesa.
que é essa defesa, né? O Walter dizendo, o povo tem medo de agulha. Walter, eu tenho. Eu não consigo tirar sangue olhando para a bendita agulha. Eu pego meu braço, estendo para a enfermeira, para a técnica de enfermagem e diz, minha filha, é o seguinte, você me avise quando terminar. Eu vou fechar o olho, olhar para o outro lado e você me avisa quando terminar. Eu tenho medo desgraçado de agulha. Mas, precisa vacinar? Precisa, então vai. Essa ideia, ó, preciso, a Rosângela dizendo, tenha vergonha, Luiz. Eu não tenho vergonha de dizer isso, não. Realmente, negócio sério. Né? Quem não tem medo de agulha aí, que atire a primeira pedra. Então, o que acontece? Eu não posso negar que vacina é importante, eu não posso negar que não existe intervenção militar constitucional, que é, infelizmente, uma interpretação que algumas pessoas fazem. Algumas, de uma maneira até honesta. Então, é alguém com quem eu até posso dialogar, porque apresenta honestamente essa opinião, por mais que eu acho que está completamente errada. E tem pessoas que, infelizmente, apresentam essa interpretação de uma maneira desonesta. Por exemplo, o Ives Gandra, né, o jurista Ives Gandra, ele entende que sim, que o artigo 142 ele apresenta uma possibilidade de intervenção constitucional. Por mais que eu discorde completamente dessa opinião do Ives Gandra, novamente porque eu acho que é uma coisa tão certa que não dá para ter essa opinião contrária, não tem tanto espaço, eu acho que é uma coisa que a gente pode conversar com ele. Porque pelo histórico dele, pelo fato de que ele defende isso há muito tempo, desde que, na verdade, a Constituição foi escrita, ele já tinha essa leitura, eu olho e digo, ele está com uma leitura realmente honesta. É a visão dele como jurista, né? A visão dele há décadas, independente de qual seja o momento político, o momento social, o momento histórico. O Safatli também, que é filósofo, ele também tem essa opinião, também uma opinião honesta, por mais que eu discorde. Agora, infelizmente, a gente tem do outro lado a opinião que é desonesta. A opinião que parte, né, da utilização do artigo 142 para justificar crime. Para justificar, não, tem que ter um novo AI-5. Tem que ter uma nova intervenção militar. Né? A defesa do golpe, que quando eu digo que é crime porque está previsto na Lei de Segurança Nacional, que é você incitar levante armado, incitar tomada violenta das instituições e do regime democrático. Isso é crime. Então, chega o camarada e comete esse crime, primeiro que já é, na verdade, né, um delito, e utiliza essa leitura do artigo 142 para justificar o delito. Ah, então é porque você discorda de todo o aspecto político no qual tem gente assim inserida. Não, eu discordo desse povo. E não é uma discordância política, é uma discordância jurídica. Ah, esse povo está inserido em um determinado grupo político. Está. Da mesma maneira que eu discordo de outros extremistas que estão em outro grupo político. Eu acho que a questão de você ser honesto, intelectual, que é algo que eu já falei com vocês, é você ter posições, que obviamente podem mudar, porque não há verdade absoluta, mas essas posições independem de quem está do outro lado. Independem se vai beneficiar A, se vai beneficiar B. Se quem vai ser beneficiado é meu amiguinho ou é meu inimigo. Até porque eu brinco com os alunos. Tem aluno que pergunta, professor, em quem o senhor votou? Eu digo, olha, eu votei em alguém que o eleitorado é menor que a torcida do Alecrim. Eu votei em alguém que perdeu para o Cabo Daciolo. Porque, ou seja, não é questão de se eu apoio o lado A ou o lado B. Eu acho que o lado que eu apoio tem, novamente, menos que a torcida do Alecrim. E não é falando mal da torcida do Alecrim, não, que ela é uma torcida maravilhosa, mas a gente sabe que dá uns 3 carros de Uber da torcida do Alecrim todinha, apesar de ser apaixonado. Então, não é qual é o meu lado, A ou B, tá certo? É a questão de você ter ali uma discordância contra a ideia. E essa ideia de uma intervenção militar, ao meu ver, não é cabível.
né, uma intervenção militar constitucional. Porque quando eu tenho o estado de defesa e o estado de sítio, o que nós temos são momentos de crise constitucional, e é isso o nome, crise. É tipo assim, olha, bora tentar resolver sem violência. Primeiro estágio. Não resolveu com violência, eu vou escalar um pouquinho, vou usar um pouco de violência. Tá? É forças de segurança pública. Não resolvi, eu cheguei numa situação ali de crise, eu vou para o estado de defesa e o estado de sítio. Mas, mesmo assim, isso ainda não é algo que eu dê amplos poderes para as Forças Armadas. Porque é uma instituição, novamente, né? São instituições, as três, estupidamente respeitáveis, que eu dou um poder absurdo, mas que ainda obedecem à Constituição. Todo mundo obedece à Constituição. Vovó obedece à Constituição. Não existe alternativa. Eu não sei quem de vocês lembra daquele trote da Coelce. Natália, bom dia, que é aquele trote que todo mundo recebeu no WhatsApp. Aí tem uma hora que a mulher diz, você é subordinada. Isso é a Constituição que está dizendo para a gente. A Constituição olha para todo mundo, todo indivíduo, para o bebê que você, eventualmente, que esteja grávida aí, está esperando, até o senhorzinho de 150 anos, e diz, você é subordinado à Constituição. A Constituição que surge, e a gente tem, como dizer isso, de um movimento democrático, de um movimento plural. Se você for ver a nossa Constituição, tinha todos os segmentos ali, né? Tinha todos os segmentos econômicos, tinha todos os ideais políticos, os ideais sociológicos, tanto que ela é, como é que posso dizer, é uma novela da Globo, a Constituição, de tantos núcleos que tem. Né? Tem o núcleo pobre, tem o núcleo cômico, tem o núcleo rico do Leblon, está tudo na Constituição de 88. Ela é muito plural. Então, por isso que a gente tem que ser subordinado a essa ideia plural. O Ulisses Guimarães, né, o saudoso Ulisses, ele se referia à Constituição como livrinho. Eu tenho que obedecer o livrinho. Né? Eu até brinco também com alguns alunos que eu tenho 2 livros que são estupidamente importantes para mim. Para a minha vida íntima, para a minha vida individual, né, filosófica, religiosa, eu tenho a Bíblia. Para a minha vida cidadã, eu tenho uma segunda Bíblia, que é a Constituição Federal. Eu tenho que conhecer as duas de cabo a rabo. E o pior, se eu for ver as duas, elas têm princípios que são muito próximos. A solidariedade ao estado de bem-estar social. A ideia do respeito a bens jurídicos alheios. A ideia da resolução pacífica de conflitos. Então, eu tenho a Constituição que todo mundo deve obedecer. O presidente da República, independente de quem seja este presidente, até seu Zé ali da padaria. Até o cargo mais alto de um país, que eu até brinco, é o garçom. Porque garçom você tem que chamar de patente alta. É major, é presidente, até ele tem que obedecer à Constituição. É que eu brinco, ó, o garçom é o cara que mais você respeita na face da terra. Eu aprendi isso com meu pai. Então, você tem a subordinação. E ela diz o quê? Olha, você vai usar estado de sítio e estado de defesa nessas crises. Quando quem? Quando há intervenção de 2 poderes atuando, o executivo e o legislativo. No estado de defesa, que é algo mais pontual, que é uma crise ali, por exemplo, aconteceu uma grave crise ambiental, em que toda a instituição de um estado, né, a polícia está desorganizada, está tendo saques, etc., você decreta o estado de sítio. Um decreto do presidente, com tempo, 30 dias prorrogáveis por igual período, dizendo exatamente o que vai se fazer, e é um decreto que vai ser analisado pelo legislativo, que pode derrubá-lo. O legislativo pode dizer não, não vai se manter esse estado de defesa. Da mesma maneira, quando eu vou para o estado de sítio, que é algo muito mais abrangente, é uma situação nacional, se inverte um pouquinho a ordem, porque algo é muito mais sério. Você primeiro pede autorização do legislativo para depois você poder decretar esse estado de sítio. E mesmo isso, veja, o presidente não pode fazer sozinho, precisa do legislativo ou, né, autorizando, que é o caso do estado de sítio, ou
confirmando, dando aval, depois que ele fez, que é o caso do Estado de Defesa. Outra coisa também, desses momentos de crise, é que eu não tenho a perda de direitos que são remédios constitucionais. Habeas corpus continua a existir mandado de segurança, habeas data, o judiciário pode fazer o controle desses atos. Então, se de repente um estado de defesa, um estado de sítio exacerbam os limites constitucionais, eu posso ter anulação disso e até a responsabilidade do presidente, que pode sofrer impeachment por crime de responsabilidade, os membros do parlamento, que também podem sofrer, né, o afastamento. Então, vejam como é um negócio azeitado, vejam como é um negócio estupidamente limitado. Né? Existe regra até para exceção. A gente é tão regrado que existe regra para a crise, existe regra para a exceção. É que nem quando você tem treinamento para incêndio na sua empresa. É que nem quando você tem lá o seu síndico sendo chato, dizendo você não pode deixar nada no corredor, né, lá no seu prédio, porque corredor é rota de fuga. Não pode deixar nada na escada, porque escada é rota de fuga. Parece besteira essa regra, mas na hora que der um incêndio você sai correndo no meio da crise, é tão bom ter um corredor livre, é tão bom ter escada livre. Então aqui, momento de crise é regulado. E regulado, veja que coisa interessante, no equilíbrio dos poderes. Né? Nós temos uma ideia de separação de poderes que é secular. Né? Nós temos aí o Montesquieu, o Maquiavel, tanta gente que falou de separação de poderes. Só que tem algo que vem dos Estados Unidos, que é a forma como a gente faz uma separação de poderes. O James Madison, né, que foi um dos pais fundadores dos Estados Unidos, até para quem viu aquele musical Hamilton, ele está no musical, ele é um personagem bem cômico no musical, mas existe uma importância nele que é o chamado sistema de freios e contrapesos. Eu não tenho um quarto poder que controla todos os outros. Né? Qual seria a ideia do chamado poder moderador? Eu tenho os três, executivo, legislativo e judiciário, e um quarto que faz com que eles não se sobressaiam. Qual é o problema? Esse quarto é mais poderoso, então quem é que vai impedir que ele se sobressaia? Ah, eu vou criar um quinto acima dele. Aí o quinto que é forte. Poder moderador não funciona. O Brasil só teve poder moderador no Império. Exército não é poder moderador, né, de ninguém. Então, Rosângela está lembrando, né, do Senhor dos Anéis, um anel para dominar todos os outros. Você tinha, né, os anéis dos humanos, dos anões, dos elfos e o anel de Mordor para dominar todos os outros. Eu acho que 5% aí pegou essa referência nela. Mas a Rosângela pegou, pelo menos. Não, eu não tenho. Eu tenho um sistema de 3 poderes e acabou. Como é que eu evito que haja o excesso de um dos poderes? Eu crio esse sistema de freios e contrapesos. É uma rede. Por ele, ninguém consegue ir muito para cima, porque os outros estão prendendo. Nem eu consigo derrubar outro, porque os outros estão segurando. Então, eu vou manter, claro, às vezes tem essa movimentação, não é algo rígido. Às vezes eu tenho, né, um momento que o poder se sobressai mais, um momento que o poder se sobressai menos, mas eu tenho essa segurança de que nem vai para debaixo demais, nem para cima demais. Isso está presente aqui nesse título da defesa do Estado e das instituições democráticas. Isso está presente na questão do estado de sítio e do estado de defesa. E é isso que impede uma intervenção militar constitucional. Até porque algumas pessoas que defendem isso dizem não, é uma entrega parcial, uma entrega temporária de poder ilimitado. Minha gente, quantas vezes você deu poder ilimitado para alguém e a pessoa devolveu? Ditadura militar de 64, a desculpa oficial é que duraria 1 ano, durou mais de 20. Governo Vargas, a ideia de que ele resolveria ali em 2 anos a situação e convocaria eleições. O primeiro governo Vargas demorou 15 anos. Tem até uma piada, um pouco de humor negro, mas que eu faço para alguns alunos, para eles entenderem a gravidade, é de que
no dia que eu fosse eleito ditador, eu juraria ser justo. A primeira coisa que eu ia fazer nessa justiça é prender todos aqueles que me apoiaram para aprender a nunca apoiar ditador. Ah, mas você não está sendo justo? Eu estou sendo justo para mim, não estou sendo justo para vocês. O problema é esse. O problema é quem está dizendo o que é justiça ou não quando eu tenho poder absoluto. É a minha cabeça. É o meu humor. Se eu acordar amanhã de bom humor, é uma justiça. Se eu acordar amanhã de mau humor porque eu não dormi direito, é outra justiça. No momento que eu tenho controle das instituições, ninguém tem poder absoluto, a justiça está na Constituição. O estado de sítio e o estado de defesa têm regras para que eu não tenha um poder absoluto. Por quê? Porque não posso ter poder absoluto e ponto. Né? Tem um professor, acho que é Flávio Martins, professor de Direito Constitucional, ele até diz, se você quer pregar governo autoritário, governo totalitário, primeiro, eu não poderia, porque nós temos o chamado paradoxo da tolerância do Karl Popper. O Karl Popper diz que uma sociedade tolerante tem que tolerar tudo menos os intolerantes. Tem que dar liberdade para todo mundo, menos para quem prega o fim da liberdade. Porque senão eu estou abrindo brecha, né, para que derrubem essa sociedade. Então, mesmo que eu admitisse que você seja, né, que alguém seja defensor do fim das liberdades, para ser honesto, para defender, olha, eu não quero liberdades, eu não quero Estado democrático de direito. Você tem juristas históricos que defendem isso. Carl Smith, né, ele defende a ideia de um poder absoluto que está fora da Constituição. É a teoria dos poderes, né, na Constituição. A Constituição ali real, né, as forças reais. Ele até puxa isso um pouco do La Salle, que falava da Constituição de papel, etc. Mas jogar aqui uma leitura que não existe é problemático, né? Porque o artigo 142 ele não permite jogar fora do jogo. E como eu falei logo no início, até para eu concluir, abrir para perguntas, né? Eu posso discordar que eu estou jogando dominó. Eu posso querer jogar xadrez. Mas, enquanto eu estou jogando dominó, as regras são de dominó. 2, se eu quiser mudar para xadrez, não pode ser violento. Eu tenho que convencer todo mundo da mesa a mudar para xadrez. É basicamente isso que funciona. E, por último, entendermos o seguinte. Se eu discordo de você e você discorda de mim, isso são visões de mundo distintas. Tem coisas que permitem visões muito grandes, né? A própria questão, falei do ciclo único de polícia, se tudo tem que ser uma polícia só, polícia militar separada da civil. É um debate muito rico, você tem muito espaço. Tem outros momentos que o espaço de debate é muito pequeno, porque, né, você argumentar que a Terra é plana, não tem muitos argumentos científicos, pelo menos, a favor disso. Mas mesmo que você discorde, que eu discorde de você, mesmo que você defenda isso, se você estiver sendo honesto, eu tenho que respeitar, porque é a sua visão. Eu posso chegar e dizer, olha, eu acho que a sua visão está errada por isso. Mas é a sua visão, eu tenho que respeitar, se você está sendo honesto. A honestidade intelectual é a regra. E seria a segunda finalização, bom que tem finais, né? Eu não paro. Então, seria a segunda finalização. Você falar de limitação das Forças Armadas e das Forças de Segurança Pública não significa desrespeitá-las. Significa reconhecer a importância que elas têm, institucional, né, historicamente, culturalmente. Significa entender o poder que elas têm, e porque elas têm muito poder, tem que ter muita limitação. Já diria o tio do Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Todo filme do Homem-Aranha está lá. E você falar de limite e reconhecer que, às vezes, existe gente lá dentro que quebra esses limites e gente lá fora, civis que querem que esses limites sejam quebrados, isso não representa a totalidade. Você teve, historicamente, militares que saíram da linha. A ditadura militar veio por isso.
militares criminosos, e eu falo criminoso, juridicamente criminoso, a gente vê isso perante, inclusive, a Lei de Segurança Nacional, etc., mas que não representavam a totalidade das Forças Armadas. Tanto que houve embate lá dentro. Tanto que nós tivemos militares legalistas. Tanto que nós tivemos, por exemplo, o general Lott, que é um homem extraordinário, a gente conhece pouco da história dele, que foi quem garantiu, em mais de uma oportunidade, a posse de presidentes eleitos. Né? Deu contragolpes legais. Você tem todo um movimento positivista de legalidade dentro do Exército. Da mesma maneira, você tem a sociedade civil, pessoas de esquerda e de direita, de centro, de cima, baixo, até porque eu brinco, esquerda ou direita é algo muito superficial, né? Você tem todo um arco-íris de posições políticas. Você tem a grande maioria que são pessoas legalistas, pessoas que defendem a democracia, mas você tem um meio bando de gente que, infelizmente, me chega com ideias totalitárias. O que nós temos que fazer é respeitar aqueles que têm opiniões divergentes, respeitar aqueles que têm posições legalistas dentro e fora do Exército, que bom que é a maioria, e olhar para aqueles que têm essas posições antilegalistas, antidemocráticas, tentar entender o porquê e tentar aplicar a eles a lei. Tá certo? Eu sei que eu falo demais, eu falo muito rápido, mas é porque o tema é bacana. Tá? Eu deixo aí agora para a professora Adriana e para as dúvidas de vocês. Quero mais uma vez parabenizar o Luiz, né, por essa excelente aula que nos foi transmitida agora a respeito da Constituição Federal, que ela, de fato, é a nossa lei fundamental do Estado, e essa perfeita análise que ele fez das Forças Armadas, né, no seu artigo 142, e ainda sobre a garantia dos poderes constitucionais, através dos mecanismos do Estado de sítio, né, isso, e do Estado de defesa. E aí, Luiz, aqui no chat, nós temos elogios, né, à sua aula, estamos aqui acompanhando, e também duas perguntas do Walter, certo? A primeira delas, eu vou ler aqui para você. Diz o seguinte: professor, como você analisa a agressividade e a toxicidade das pessoas nas redes sociais em relação a outros ideais? A gente, infelizmente, tá vendo isso acontecer. Né? A ideia de que cada vez mais a gente não consegue dialogar. A gente ou só fala com a nossa bolha, só fala com o nosso nicho de pessoas, e quando vai falar com a bolha do lado, é num tom muito agressivo. É claro, nós podemos ter discordâncias, eu posso olhar para alguém e dizer eu não concordo nada com aquela pessoa? Posso. Eu posso talvez achar que não vale a pena dialogar porque aquela pessoa não está aberta ao diálogo? Posso. Não vou gastar, de repente, o meu tempo dialogando com quem não quer. Eu vou dialogar com quem quer, seja porque concorda comigo ou discorda, mas se tem ali uma conversa aberta, bora dialogar. Agora, eu não posso estabelecer um diálogo que seja violento. Um diálogo, por exemplo, seja cheio de falácias. Tem um livro do Schopenhauer que é a dialética erística. Ele foi traduzido no Brasil como, eu não lembro, as regras para vencer um debate sem ter razão. O cara que traduziu e faz o preâmbulo é até um cara que eu discordo frontalmente, eu acho as ideias dele terríveis, né? Que é o Olavo de Carvalho, mas eu o li. Eu o li por quê? Porque eu achei importante, primeiro, porque a parte que ele traz de Schopenhauer é excelente. E segundo, porque eu achei importante entender quais são as ideias dele. E, de repente, dialogar se eu concordo ou discordo. No caso, eu discordo de muitas. E esse livro do Schopenhauer, ele traz vários truques que, na verdade, não são para ensinar alguém a fazer aquilo, mas para ensinar a gente a identificar quando o outro faz, que é partir para o ataque pessoal, para a desqualificação do indivíduo. Isso é o quê? É fugir de um debate saudável. E é o que a gente tem feito. E por que a gente tem feito? Aí você tem várias explicações. Por exemplo, alguns, né, técnicos que mexem mais com o sistema de informações, conhecem mais, dizem que os nossos algoritmos, né, os algoritmos das redes, do Facebook, do Instagram, do Twitter, tentam dar para a gente um viés de confirmação. Quer dizer o quê? A gente ter acesso a material, a conteúdo do qual a gente concorde.
Para quê? Quanto mais eu concordo com o que está escrito na minha frente, mais eu vou ficar ali lendo. Né? Porque quando algo eu discordo, pode ser que eu feche porque eu não quero mais ler, ou às vezes feche até para refletir sobre aquilo. Eu, como o Facebook e essas outras redes querem que você fique horas, é só coisa que você concorda. E aí, qual é o problema de só ter coisa que você concorda? Você não está mais aberto ao diálogo, não está mais aberto à discordância. Então, isso está levando, infelizmente, a uma toxicidade nas redes sociais e a toxicidade até nesse debate. E tem outro, muitas vezes as pessoas não lembram, não percebem que as redes sociais são a praça pública. Eu estou aqui na minha sala gravando esse vídeo. Muitos alunos devem estar no quarto, talvez até na cama, na rede, né, vendo esse vídeo, esparramados no sofá, né, da maneira mais confortável. Só que vocês não estão em casa, eu não estou em casa. Fisicamente eu estou, mas na verdade eu estou no mundo. Se esse vídeo depois for colocado no YouTube, eu estou para milhões de pessoas. Eu tenho um perfil no Instagram, tenho um perfil no YouTube, que quando eu vou ver, tem gente da Alemanha que está me acompanhando, tem gente de Portugal, tem gente do Rio Grande do Sul, tem gente de São Paulo, tem gente do Piauí, e é praça pública. E aí o que é que a gente tem que pensar? Será que eu falaria numa sala de aula? Falaria numa praça, numa rua, numa reunião ali de amigos, o que eu falo na rede social? Essa é a minha regra de ouro. Se eu não tiver coragem de falar na frente da minha avó, eu não falo na rede social. Eu falo palavrão na frente dela, às vezes escapa, porque, né? Então, a minha ideia é que na rede social, no máximo, escape, mas que não seja a minha regra. Eu vou chamar o outro e aí pense nos nomes mais inomináveis na frente da minha avó? Não vou. Então, não vou fazer isso na rede social. Como eu não faria isso na frente dos meus chefes, por exemplo. Né? Como eu não faria isso na frente da minha esposa, dos meus pais, e por aí vai. Então, acho que a toxicidade era parte disso, da incapacidade de dialogar, do fato de que cada vez mais a gente fica preso numa bolha, de que a gente não entende que estamos numa praça. Né? Ok, Luiz. Temos ainda outra pergunta do Walter. Professor, como o senhor analisa a frase absurda da Márcia Tiburi, em que ela afirmou que é a favor do assalto? Eu não conheço essa frase. Eu até posso dar uma olhada depois, mas eu não lembro, porque, claro, isso depende do contexto. Pode ser que seja uma frase realmente abominável, pode ser que uma frase que dependa do contexto. Né? Então, como eu não vi qual era o contexto, eu não posso opinar. Eu acho que também é uma das coisas que a gente tem que ter em mente. Né? Muitas vezes eu não tenho como opinar porque eu não conheço. E, novamente, pode ser algo absurdo. E aí é uma coisa da qual a gente tem que discordar. Né? A Márcia Tiburi, eu já li algumas coisas delas, coisas com qual eu concordei, coisas com qual eu discordei diametralmente. Não sei no que vai se encaixar, se eu vou concordar ou não com ela, né? Porque a primeira vista, nossa, se concorda com o assalto, a minha primeira vista é que isso dá errado. Aí eu tenho que ver o contexto, né? É verdade, professor. Pessoal, temos mais alguma pergunta? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Então, queria só agradecer mais uma vez a presença de todos os participantes, nossos alunos de todos os cursos do UniRN, professores aqui presentes, né? Professora Rosângela, coordenadores também, professora Úrsula, o professor Domingos também estiveram presentes. E também registrar aqui o meu sincero agradecimento ao Núcleo de Extensão, pela perfeita organização desse evento, que nos proporcionou, né, muito conhecimento e essa interação. E, mais uma vez, colaboradores do UniRN também, Indiceia, registrar sua presença, enfim, todos os colaboradores da nossa instituição, eu registro os nossos agradecimentos, em especial a esse excelente professor, a essa excelente pessoa, que é o professor Luiz Felipe Pinheiro Neto, e agradecer mais uma vez pela disponibilidade, pela parceria, pela excelente aula, enfim, ele é uma pessoa de múltiplos talentos, eu sou suspeita para falar, eu tenho uma admiração muito particular para o professor Luiz Felipe. Então, muito obrigada por compartilhar uma manhã de excelentes conhecimentos, não só jurídicos de direito constitucional, mas também lição de vida, e isso é muito importante, tá certo? Muitos elogios, professor, aqui dos nossos alunos, o que nos deixa muito felizes. Então, muito obrigado, e eu passo a palavra ao professor para as suas considerações finais. Eu agradeço, Adriana, muito obrigado também.
Eu até falo para vocês, desconsiderem metade dos elogios, é porque já é aqui uma amizade de anos, a gente já trabalha, né, há anos, e a Adriana é uma pessoa sensacional, então mais do que esperado que ela seja carinhosa, assim, cheia de elogios. Né? Eu agradeço a vocês pelos elogios, críticas que vocês tiverem a fazer, vocês podem, de repente, né, me procurar nas minhas redes, fazer perguntas também. Eu tenho muito uma ideia, e até eu comentei isso um pouco no início, de que o direito ele tem que ser mais acessível. Infelizmente, a gente está numa bolha de elitismo, né? Os termos que nós usamos, as ideias, a gente não consegue passar direito. E eu acho que a internet, ela cada vez mais é um ambiente para a gente poder alcançar várias pessoas. Né? Eu estou vendo, a gente está com 60 aqui, nesse momento a gente chegou a 75. Minha gente, pensem fisicamente, visualmente, numa sala de 75 pessoas. É muita gente. Pense depois no quanto esse vídeo pode ser replicado. Então, a gente tem que utilizar a internet, né? Não só eu, os professores, vocês, inclusive alunos, né? Cada um de vocês deve ter algo que sabe, né? Uma especialidade que pode ajudar. A Fernanda está dizendo que a gente chegou a 86 pessoas. Então, imagine uma sala para 86. Então, eu tenho certeza que cada um de vocês tem uma especialidade para ajudar outras pessoas. Eu tenho um pouco de conhecimento que eu adquiri, eu tento passar esse pouco de conhecimento. Né? E até quando a Adriana leu ali minha biografiazinha, né, ela comentou, Direito à Cafeína, Educação Jurídica 4.0, que é o projeto que eu comecei, né, com a minha esposa, era um canal de YouTube, agora a gente tem um Instagram, que é o meu Instagram pessoal, que eu posto muita coisa lá, tem Telegram, que é a ideia de quê? De usar a internet, não só a internet, mas a internet que a gente consiga trocar opinião, que a gente consiga conversar, daí a ideia de educação 4.0, né, para disseminar conteúdo e para tentar fazer um diálogo bacana, né? Ou seja, para conversar com vocês de uma maneira que eu pudesse conversar na frente de vovó. E aí eu deixo o convite já de pronto, né, para quem quiser me seguir no Instagram, é o LF Pinheiro Neto, lá no Instagram. Eu posto muita coisa de penal, então principalmente para a galera de penal, mas muitas vezes eu explico, até para quem não faço direito, mas eu quero saber um determinado tema, né? Eu posso ou não ser preso por não usar máscara, né? Teve gente até da minha família que veio perguntar, tá lá, explico. Né? Então, obviamente, para quem é aluno, mas acho que de maneira geral, eu tenho um Telegram também, lá no meu Instagram está o link, né, que é o Penal Descomplicado, que inclusive eu vou até preparar eu até tive durante que estava explicando, eu vou preparar aqui um PDFzinho e colocar lá, eu acho que para quem quiser dar uma revisada depois. E, assim, novamente a ideia, bora partir para o diálogo. Né? A democracia, Hannah Arendt, ela dizia muito isso. Ela parte de uma ideia do diálogo de pessoas completamente distintas. E quando o UNE ele faz um simpósio com pessoas de várias expertises, de várias áreas, isso nada mais é do que diálogo de diferentes. Isso é bacana. Então, pessoal, agradecemos, né, a participação de todos e fazemos o convite também, que ainda temos vagas para os outros painéis, né? Então, se inscrevam, ainda teremos painel hoje à tarde, amanhã. E Luiz vai estar conosco, não é, Luiz, também? Amanhã às 15. Amanhã às 15 horas, então podem se inscrever pelo site do Cisune Eventos. E muito obrigada a todos, ok? Tá ok, então, pessoal, até amanhã às 15, viu, para falar de penal.